Bom dia a todas e a todos. A SMEC tem o prazer hoje de receber o professor Adilberto, colega magistrado, além de um magistrado extremamente competente, atuante, é também um professor que vem se destacando, inclusive com publicações de livros que têm auxiliado bastante a magistratura nesses novos desafios, né, em tempos de pandemia. Adilberto lança agora mais uma obra, né, a obra está sendo inclusive colocada ali no painel, Leis Penais Especiais, também é autor do livro sobre o pacote anticrime, né, a lei anticrime, já foi publicado o quê? 1 ano e meio, né, Adilberto? Um ano e meio. E o objetivo da nossa conversa hoje, do bate-papo de hoje, é tratar um pouco das medidas cautelares, das prisões e medidas cautelares penais, né, principalmente dentro desse contexto de pandemia. O professor Adilberto conseguiu trazer um ponto extremamente relevante, que é exatamente o tratamento dessas medidas dentro do período de pandemia, né? Quais foram os atos normativos que o CNJ destacou ou decisões judiciais que foram proferidas nesse período e que vem alterando, né, ou buscando alterar o parâmetro normativo ou da própria aplicação das prisões e medidas cautelares. Professor Adilberto, seja muito bem-vindo à nossa escola, tá? Mais uma vez. E é um bate-papo informal, né, sobre a parte que o Adilberto escreveu no livro. E, para começar, seria interessante, se possível, destacar, vi que isso está na obra, vi que está no livro, muito bem detalhado, a evolução normativa, né, das prisões e medidas cautelares, basicamente de 2011 para cá, né, quais foram as principais mudanças, até chegarmos no período que estamos, se você quiser destacar alguma coisa sobre isso. Alexandre, bom dia a todos e a todas. É sempre uma enorme alegria, um grande privilégio poder vir até a escola e, sobretudo, nesse momento, há tempos que eu não tinha oportunidade de vir presencialmente à escola. É um lugar que eu me sinto muito bem, não por estar aqui à mesa, mas me sinto muito bem nas cadeiras da nossa escola e estava, de fato, com saudade. Vinha participando como tutor, como aluno nos cursos remotos, mas eu gosto muito de estar presente, eu gosto muito de reencontrar os colegas. Eu acho que a escola tem essa característica e que é muito importante, tem sido muito importante, pelo menos a minha caminhada na magistratura do Ceará, e agradeço demais ao amigo Alexandre, que me convidou para esta retomada, ou para nesta retomada dos trabalhos presenciais, poder vir aqui com os colegas, conversar um pouco, não sobre a obra, mas sobre essa dinâmica que temos vivido acerca das prisões, medidas cautelares, diante de tantas recomendações, resoluções, sobretudo do CNJ, o que de fato nós podemos tirar de tudo isso. Então, Alexandre, obrigado pelo convite, para mim é um prazer, obrigado pelos colegas que estão presentes, que se dispuseram a vir até aqui, conversar conosco, esse é o objetivo, é nós irmos conversando um pouco mais sobre essa temática, como falei, que tem sido, talvez um tanto quanto desafiadora para nós na aplicação ou na apreciação de pedidos de prisão e de medidas cautelares. Estou vendo aqui o grande amigo, Magno Té, um grande colega, e estou mencionando você, Magno, porque lembro que no ano passado nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco, ou conversar muito num dos cursos da SMEC, sobre o pacote anticrime. Como o Alexandre começou, e eu acho muito interessante, para nós entrarmos em prisões, é interessante nós percebermos um pouco essa questão da evolução das prisões. Afinal de contas, as recomendações do CNJ não chegaram de forma isolada, elas vieram talvez numa continuidade daquilo que nós já vínhamos caminhando e observando acerca das prisões, talvez uma evolução tanto quanto lenta, mas elas não vieram no meio do nada, como se diz. Havia um processo já em existência,
E quando menciono Magna, porque nós tivemos um dos cursos aqui da SMEC sobre o pacote anticrime, que estávamos naquele momento, um pouco antes do início, pelo menos da pandemia, formalmente falando aqui no Brasil, ali no início de março. Eu lembro de nós estarmos aqui na SMEC, numa sala que foi um grande privilégio, uma sala com mais de 50 colegas, juízes e juízas. Tamanho era o interesse naquela época, para discutir um pouco sobre o pacote anticrime, uma lei que tinha vindo no final de dezembro de 2019, que veio alterando muitas das questões, algumas questões mais estruturais na perspectiva das prisões, e que ali estávamos, no início de 2020, discutindo aqui, como juízes, como interessados diretamente nessa questão das prisões e medidas cautelares, acerca daquela novidade que tínhamos na época, o pacote anticrime, as repercussões nas prisões, um dos aspectos, as prisões, execução penal e tantos outros aspectos que a lei anticrime trouxe. Mas para tentar responder, ou agora falar mais objetivamente aquilo que o Alexandre indagou, é interessante que quando nós olhamos para a lei anticrime, ela mesma não foi a grande inovadora, ela trouxe algumas inovações que, na verdade, já vinham sendo discutidas depois da Constituição de 88, claro, e que outras já haviam sido implantadas, mas talvez nós só percebemos mais o impacto dessas mudanças com a lei anticrime. E, como o Alexandre comentou, nós já vínhamos desde 2011, com as alterações do Código de Processo Penal pela Lei 12.403, nós já vimos com muitas mudanças significativas na matéria relacionada às prisões e medidas cautelares, que foi ali que nós começamos a tratar propriamente disso que hoje é tão comum, que são as medidas cautelares. Então, a Lei 12.403 de 2011, embora não tivesse inaugurado um novo sistema, que acreditamos que isso veio da Constituição, mas foi ela que conseguiu, ou que tentou, disciplinar uma matéria que ficava um tanto quanto vaga ainda, quando olhávamos para a Constituição, achávamos que aquilo era muito distante, mas aí a Lei 12.403 veio, tentou disciplinar isso no Código de Processo e trouxe, e vou falar dessa forma, sem esquecer os termos da Constituição, e trouxe uma nova perspectiva na matéria de prisões e medidas cautelares, que veio a ser a prisão, ou a medida cautelar, ou o gênero restrição de liberdade, o que quer que seja, passou a ser, de fato, uma exceção. A regra passou a ser considerado, que já vinha desde a Constituição, mas sem essa positivação no Código, passou a ser considerado como regra o estado de liberdade do indivíduo. Então, acho que essas mudanças na prisão, que já vinham desde a Constituição, quando no inciso 56 do artigo 5º diz lá que, olha, ninguém será levado à prisão e tal, e começou a excepcionar essa questão da prisão, a regra sendo o estado de liberdade. Em 2011, nós tivemos esse grande avanço, e aí viemos com as medidas cautelares, o artigo 282 tratando a prisão como caráter excepcional, e aí sim, a lei anticrime, já em 2019, quase 10 anos depois, as mudanças no Código de Processo, como sabemos, elas são mais lentas, então nós ficamos talvez um pouco mais apegados aos sistemas, mas em 2019 a lei anticrime ela trouxe um impacto maior porque ela veio disciplinando outras questões estruturais do processo penal que antes nós discutíamos, mas ficávamos ainda apegados ao passado. Questões de mudança do sistema acusatório, questões das prisões que passaram a não ser mais permitidas, ou que grande parte passou a defender que elas não eram mais permitidas a decretação de ofício pelos juízes, haveria necessidade de requerimentos, mudanças significativas, pontuais, uma exigência maior, específica, com relação às fundamentações ou à fundamentação das prisões e medidas cautelares, e esse, se puder dizer assim, é um breve histórico do momento que chegamos na pandemia e as recomendações chegaram até nós. Pois é, meu amigo, e dentro dessa evolução, né, ainda no calor do debate da lei anticrime, né, ainda a lei anticrime tinha saído pouco antes, né, veio a pandemia. E lembro bem do desafio de todos nós, né, de pensarmos soluções, né, diante da pandemia, quando o CNJ passa a baixar uma série de atos, que é realmente o objeto, né, da sua análise no livro,
essa análise da legislação, dos atos normativos do CNJ, né, recomendações, resoluções, tratando da matéria. E aí, fica à vontade para discorrer o que você achar de mais importante dessas medidas, né, que foram baixadas aí logo no começo da pandemia. Ótimo. Sem querer fazer a propaganda direta, mas já está sendo feito aqui com o livro, mas quando eu recebi o convite da editora para escrever, inicialmente o convite era para escrever sobre lei de execuções penais e sobre lei de drogas, que até aqui não arrisco muito a falar, que estou com um grande estudioso aqui, titular da vara do tráfico aqui, doutor Magno Terra. Mas sim, então, o convite inicial era esse, era comentar essas duas leis, artigo por artigo, que de fato foi feito. Até que as discussões sobre as recomendações do CNJ, acerca das prisões e medidas cautelares, elas eram muito presentes na vida forense, entre juízes, Ministério Público, advogados, quem quer que seja. E sempre, quando eu tinha oportunidade de falar sobre prisões e medidas cautelares, em qualquer ambiente, virtual que fosse, aqui mesmo na SMEC tivemos um curso em outubro do ano passado, presencial, sobre o pacote anticrime, não raras vezes, ou então sempre acontecia de nós trazermos à tona o assunto das recomendações. E, além de nós falarmos sobre a matéria de prisão e medidas cautelares no Código, sempre era discutido, e as recomendações, e o CNJ. E ali foi interessante, disse, poxa, tem algo hoje que está despertando muito interesse, curiosidade, ou a necessidade de nós termos uma abordagem específica. E, naturalmente, nós não tínhamos obras sobre as recomendações do CNJ, e aí foi que veio o convite da editora, disse, olha, vamos incluir um capítulo específico, vamos comentar as recomendações do CNJ sobre prisões e medidas cautelares. E para mim foi muito interessante, porque foi uma oportunidade de estudar mais as recomendações, que nós já víamos ali com pelo menos 3, naquela altura, recomendações acerca de prisões e medidas cautelares, fora as resoluções do CNJ, e foi muito, como eu falei, muito interessante poder analisar isso de forma mais objetiva, estudando e tal. E para falar um pouco para os colegas, a grande recomendação que nós tivemos nesse âmbito de prisões e medidas cautelares foi, sem dúvida, a 62, de 17 de março de 2020, todos nós lembramos, aquele momento crítico da sociedade, e que o fórum, com aquela imposição do isolamento social, aquela questão toda, o CNJ vem com a recomendação 62 e tenta disciplinar algumas questões que exigiam uma necessidade maior de tratamento presencial, sobretudo envolvendo estabelecimentos prisionais, também de cumprimento de medidas socioeducativas e tudo mais, e audiências de custódia, uma série de situações que eram essenciais à justiça e que o CNJ entendeu, olha, nós precisamos disciplinar isso hoje, porque os fóruns estão fechados. E aí veio a recomendação 62 de 17 de março. E ali eles tentaram, eu imagino, assim, o trabalho que tiveram, a ideia aqui não é uma crítica, mas eu até consigo perceber o esforço que tiveram na tentativa de conseguir contemplar na recomendação 62 de março de 2020 tantas matérias e tantas questões específicas que precisavam ser tratadas. E aí a recomendação veio, tratando a questão dos atos infracionais, na fase de conhecimento socioeducativo e também no cumprimento das medidas, questão das ações penais de conhecimento, no caso, né, as ações de conhecimento no âmbito criminal, execução penal, até mesmo as prisões civis vieram tratadas nessa recomendação. E considerou a epidemia, ou a pandemia, aliás, como motivo idôneo para justificar a não realização das audiências de custódia e tudo mais que nós já conhecemos. Mas o mais interessante, que talvez eu ache, de meio a tudo isso, é que, com o passar dos dias, depois da publicação da recomendação, eu comecei a perceber, falando com colegas e, claro, olhando os processos que nos chegavam todos os dias, que a recomendação do CNJ, à época só tinha a 62, ela estava sendo tratada, ou havia uma expectativa, pelo menos de parte daqueles que operam
no âmbito forense, de que as recomendações elas tinham a natureza quase que de súmula vinculante, de que, olha, agora por conta da recomendação 62, ninguém mais vai ficar preso. Então, parecia que tinha uma expectativa, sobretudo na cabeça daqueles que estavam com restrição de liberdade, de que agora ninguém poderia mais, ou que na época ninguém poderia mais ficar preso por conta da pandemia. Mas a recomendação não se propunha a isso. E este foi talvez o legal de poder comentar as recomendações. Olha, primeiro, qual é a natureza de uma recomendação do CNJ? Então, claro, o CNJ tem toda a natureza jurídica desde que foi a sua implantação, mas os atos normativos são diferentes entre si. Então, a natureza jurídica de uma recomendação é diferente de uma resolução, que é diferente de uma súmula vinculante e de tantas outras coisas. E foi legal, como eu falei, sobre o livro, porque tive oportunidades, cara, a recomendação não é isso. O próprio CNJ, quando nós vamos ler a recomendação 62 e também a 91 agora, a gente tem condições de ver que a própria recomendação diz, olha, o objetivo é levar a magistratura, aos tribunais, aos juízes de primeiro grau, uma orientação para que os juízes possam avaliar a possibilidade de reexaminar as prisões, olhar situações relacionadas às gestantes. E o interessante é que essas medidas que foram propostas pelo CNJ na Resolução 62, a grande maioria elas se referem a decisões que já haviam sido dadas, claro, pelo próprio STF, em HCs recentes, nas súmulas vinculantes. Ou seja, nada mais era a recomendação do que um instrumento que procurava despertar a magistratura, de uma forma geral, no primeiro e segundo grau, para a necessidade de, olha, nós precisamos ver com bastante critério a questão das prisões, entendendo que as prisões são excepcionais, nada de novo, a lei já dizia isso, a Constituição já diz isso, mas nós, talvez, no susto ou no impulso inicial, fomos tentados a acreditar que as recomendações elas vinham como quase que um impeditivo para o encarceramento das pessoas, o que não era essa a proposta. E depois da 62 veio a Resolução 68, de junho de 2020 ainda, pequenas alterações, sobretudo ali o artigo 8º, que passou a considerar uma outra dinâmica na apreciação dos autos de prisão em flagrante, já que as custódias não estavam sendo viáveis naquele momento, as audiências. E aí, em setembro, veio a Resolução 78, que acrescentou o artigo 5º-A, excluindo das questões da recomendação alguns tipos de crime, e essas recomendações 68 e 78, elas vinham prorrogando o prazo da recomendação 62, que vinha com um prazo curto na época. Até que em março desse ano, a recomendação 91, já com um ano da recomendação 62, a recomendação 91 veio, e ela não só recepciona a recomendação 62, como ela diz, olha, as medidas da recomendação 62, elas vão ter a vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2021, naquilo que não for contrário aos termos dessa recomendação, que é a recomendação 91. E aí, na recomendação 91, claro, com mais tempo, já depois de um ano de experiência da recomendação 62, é uma recomendação, digamos, mais elaborada. Ela já vem com questões mais específicas, abordando outros julgamentos que tínhamos antes da recomendação 62 e outros que aconteceram entre a recomendação 62 e 91, e que eu acho que tornou ainda mais clara essa questão de que, olha, o propósito das recomendações é exatamente levar esse despertar para a magistratura, de que nós precisamos tratar com critério, com seriedade, o que já era assim, ou que já deveria ser assim antes mesmo das recomendações, mas apontando para esses atos anteriores. Me parece, né, Gilberto, que... Me parece não, pelo menos é algo concreto que se verifica na leitura das resoluções e das recomendações, a clara intenção do CNJ de, como você diz, reiterar o sistema acusatório, né, esse fortalecimento do sistema acusatório, dessa crescente que nós vimos, né, do que vem sendo colocado em termos de legislação, muito mais essa questão do CNJ de tornar mais visível certos aspectos que já estavam presentes tanto na legislação
ou que foram decorrentes de decisões judiciais aí recentes, né, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Né? O que é que tu achas? Acho que... Exato, Alexandre, ótimo. Como eu falei, a natureza das recomendações, eu espero que estejam acompanhando. Olha, elas vêm fazer essa orientação e tratando questões bem pontuais, como o Alexandre acabou de abordar. Como eu falei, a recomendação 91, pela experiência já de um ano, vivendo essa questão excepcional, ela já, no artigo 2º, depois que o primeiro, ela faz remissão à recomendação 62, prorroga a validade. Parágrafo 1º do artigo 1º da recomendação 91, ela tem também um conteúdo muito interessante, que ela diz, olha, essas recomendações, elas devem ser abordadas, e ela trata do termo bem específico, a situação do caso concreto. As recomendações não vieram para ter uma aplicação genérica, ela vem para o caso concreto. E já no artigo 2º, ela vem, cada inciso de propostas, de medidas a serem tratadas, elas vêm mencionando outros atos, decisões ou resoluções que tratam da matéria, como é o caso da resolução da custódia, como é o caso daquele HC 143641 do STF, já desde 2018, que tratava das prisões de mulheres gestantes com filhos até 12 anos, questão da excepcionalidade da prisão dessas mulheres, que deveriam ser mantidas presas em circunstâncias mais específicas, mas sempre resguardando o caráter excepcional. Olha, quando realmente se justificar a prisão, é possível a prisão. Em nenhum momento as recomendações do CNJ, elas vão contra aquilo que a lei já estabelecia, como já era de se esperar. Ou seja, os requisitos das prisões e medidas cautelares, eles permaneceram os mesmos, aqueles que estão lá no 282 do Código de Processo, 311, 312 do Código de Processo também. Então, os requisitos e condições continuam sendo os mesmos, mas as recomendações procuraram atentar, ou trazer, buscar, despertar essa atenção. Olha, leve em consideração aquilo que já existe sobre prisões. Nós temos que dar atenção ao HC 143461, ou 641, desculpe, e outras questões, como agora já na recomendação 91, que já vinha tratando da reclamação 29303, da necessidade da realização das audiências de custódia, que tem sido um dos grandes desafios na parte criminal e no tratamento das prisões. Como fazer as audiências de custódia em meio a tudo isso? Sim. Quanto à custódia, né, eu acho que dentro dessa evolução que você está destacando aí, a retirada da já excepcional possibilidade de decretação de ofício, né, a retirada disso, tirando essa parte, a audiência de custódia, digamos assim, foi a que teve, digamos, um tratamento mais, né, incisivo e oscilante também, né? Talvez fosse interessante, no seu livro fica muito claro isso, eu gostei muito, porque você consegue fazer até um histórico do tratamento da audiência de custódia, porque tivemos legislação, tivemos veto, tivemos derrubada de veto, tivemos decisão do Supremo Tribunal. Então, acho que... Como é que tu vês isso aí, Gilberto? Primeiro, obrigado pelo elogio do livro, mas desconfie que é o Alexandre que está fazendo elogio, tá certo? Essa questão das audiências de custódia, e foi também um desafio para escrever o livro, porque o tema acaba sendo, para usar a palavra que o Alexandre trouxe, tão oscilante, que aquilo que você escreve hoje, se demora 15 dias, um mês, corre o risco de ter uma outra dinâmica por conta de uma decisão, por conta de uma derrubada de veto, como foi isso que aconteceu. Então, nós tínhamos as audiências de custódia, né, não vou me alongar, mas desde 2015, com a resolução 213 do CNJ, as audiências de custódia passaram a existir entre nós e, claro, de forma obrigatória. E aquela DPF 347 do STF veio dizendo, desde 2015, elas precisam ser feitas. Então, nós já tínhamos essa dinâmica, a aceitação de que as audiências de custódia precisavam ser feitas e vinham sendo feitas. Em alguns lugares com mais celeridade, em outros, por conta de carências, com menos celeridade, mas já estava entre nós aí há quase 5 anos. E aí, com a pandemia, recomendação 62, como falei, o artigo 8º
naquele primeiro momento, talvez fosse o dispositivo mais importante na perspectiva da atuação do judiciário na parte criminal, porque era um dos grandes desafios. Como é que nós vamos fazer as audiências de custódia presencial em tempos de isolamento, de fechamento do prédio? E o artigo 8º, então, passou a considerar que, olha, a pandemia pode ser considerada como uma motivação idônea para não realização. E esse termo, motivação idônea, eu acho que eles deixaram bem registrado, porque era uma expressão, ou é uma expressão, que o artigo 310 do Código de Processo, com a lei anticrime, passou a tratar, que as custódias deveriam ser feitas em 24 horas, salvo motivação idônea. E aí a recomendação tentou deixar isso claro. Então, tivemos a recomendação 62, dizendo que a pandemia era uma motivação idônea para a não realização da custódia. Mas, e aí os incisos do artigo 8º viriam em seguida, dizendo, nesses casos, o juiz deverá receber o auto de prisão em flagrante, como nós sabemos. Abre vista ao Ministério Público, o Ministério Público depois abre vista, quando retornar, abre vista à defesa, e virá depois a decisão, pelo menos com a manifestação do Ministério Público e a manifestação da defesa. Essa foi a primeira tentativa. E ficamos fazendo dessa forma durante aqueles primeiros meses. Depois veio a recomendação 68, de junho, depois de um pedido de providências, acho até da Defensoria daqui, do Ceará, tratando-se, olha, é necessário acrescentar mais algumas coisas para uma apreciação melhor desses flagrantes. É necessário ter um exame de corpo de delito, é necessário ter um registro fotográfico, e aí foram aumentando os requisitos para um tratamento mais adequado dos autos de prisão em flagrante, porque as custódias não poderiam ser feitas, nem poderiam ser feitas no presencial, e havia, naquele momento, uma resistência muito grande à realização de audiência de custódia no formato virtual, no formato remoto. Eu, particularmente, aqui abro um parênteses, eu, particularmente, sempre entendi que as audiências de custódia poderiam ser feitas pelo sistema virtual. Inclusive, não é novidade que eu deixei isso registrado nesse primeiro livro aqui da Lei Anticrime Comentada. Na época, eu entendia que, olha, todas as outras audiências de interrogatório podem ser feitas no ambiente virtual, no ambiente remoto. Por que a audiência de custódia não poderia? Não havia, naquela altura, nenhum dispositivo legal que impedisse, e eu não entendia a razão de não se poder. Mas o fato é que a jurisprudência dominante entendia que não se podia fazer no virtual. Então, nós estávamos no meio ali da pandemia, sem poder fazer as audiências presencial e tendo que analisar os autos de prisão em flagrante apenas na ferramenta escrita, sem poder ter esse recurso de audiência presencial nem virtual. Até que o tempo foi passando e passou-se a compreender que, olha, é muito melhor fazer no virtual, é muito mais importante para o preso fazer, ainda que no formato virtual, do que não fazer de nenhuma forma, e nós analisarmos apenas o processo, ou físico, ou virtual. E aí passou-se a ser feito de forma remota, até que isso chegou ao STF, naturalmente, e o STF, naquela reclamação 29.303, passou-se, olha, tem que se fazer... Primeiro, a reclamação 29.303 diz que a audiência de custódia precisava ser feita para tudo. Até que no HC, até anotei ele aqui, que às vezes eu confundo o número, no 186421, relatoria do ministro Celso de Mello, ele disse, olha, pode-se fazer no virtual. E o fundamento daquele HC, em novembro do ano passado, 2020, foi interessante, porque ele reconhecia que não havia nenhuma vedação à realização das audiências de custódia na modalidade remota, e ainda assim oferecia muito mais, uma avaliação muito melhor para a realização daquele ato do que ficar restrito ao processo. De alguma forma, havia um contato direto entre o autuado e a autoridade judiciária, Ministério Público, Defensoria no âmbito remoto. E particularmente, aquilo me alegrou. Disse, pronto, finalmente compreendeu-se que isso é um recurso interessante e útil. E vamos lá. Só que quando nós achávamos, e aí veio a oscilação que o Alexandre bem lembrou aqui no início, já vou tentar concluir aqui para não alongar demais o comentário. Quando nós achávamos que aquilo já era uma matéria consolidada, pronto, agora nós vamos fazer audiências de custódia na modalidade remota. É possível, finalmente compreenderam assim.
aí o Congresso Nacional derruba o veto do parágrafo 1º do artigo 3º-B do Código de Processo Penal. E nós já nem nos lembrávamos mais dele, afinal de contas, esse artigo veio com a Lei Anticrime de dezembro de 2019. Vocês sabem que a Lei Anticrime, muitos dispositivos foram vetados pela Presidência da República, e só agora, 19 de abril de 2021, houve a apreciação do veto pelo Congresso Nacional. E na apreciação do veto, vários dispositivos que haviam sido vetados pela Presidência da República foram ressuscitados, reapareceram entre exumados. nós. Foram exumados, para usar uma palavra mais pesada. Então, eles reapareceram entre nós, coisas que a gente nem mais estava discutindo. E dentro desse pacote de exumação, para usar novamente a expressão do Alexandre, estava o parágrafo 1º do artigo 3º-B do Código de Processo, que veio com a Lei Anticrime. E o parágrafo 1º diz exatamente isso, de que as audiências de custódia, elas não podem ser realizadas, a parte final do dispositivo diz que elas não podem ser realizadas por videoconferência. E é interessante que o veto da presidência considerava exatamente a incoerência. Disse, rapaz, como é que eu vou dizer que não pode ser feito se outras formas de interrogatório são possíveis? Mas sim, então veio o parágrafo 1º dizendo então, que não podia mais fazer audiência de custódia por videoconferência, e aí toda aquela construção que conseguiu chegar até o STF foi por água abaixo, do ponto de vista legal. E aí nós tivemos de 19 de abril até junho essa discussão. Pode, não pode? A pandemia ainda justifica a realização das audiências de custódia na via remota, afinal de contas tem a recomendação 62, a recomendação 68, então essas recomendações não dariam ainda para justificar essa realização pela via remota? Em meio a essas discussões, antes de se chegar a alguma conclusão mais consistente, aí vem a ADI 6841, relatada pelo ministro Nunes Marques, e no final de junho suspende a eficácia do parágrafo 1º do artigo 3º-B, ou seja, a exigência de fazer presencial ficou suspensa naquela liminar, e no dia seguinte, 2 dias depois, aquela liminar foi para apreciação do mérito, como nós sabemos, e apesar de não ter chegado à conclusão, ou seja, não foi concluído o julgamento, mas já se tem, pelo menos no dia, se alcançou maioria, confirmando a liminar. O julgamento ficou suspenso, o ministro pediu vista, acho que o ministro Gilmar Mendes, mas o fato é que essas audiências de custódia, que antes não podia ser feita virtual, depois passaram a ser feita virtual, depois o dispositivo legal diz que não podia ser mais feita por videoconferência, depois a ADI veio e disse, olha, esse dispositivo está suspenso. O fato é que hoje nós estamos fazendo na modalidade remota, virtual, porque o dispositivo legal está suspenso. Não sabemos até quando, não sabemos se isso vai ter alteração. O ministro Nunes Marques trouxe no fundamento do voto alguns outros argumentos que não têm a ver apenas com essa questão de ausência de dispositivo legal, porque passou-se a ter o dispositivo legal, mas vamos ver como isso vai caminhando. E destaco novamente a importância do livro nesse ponto, né, também, porque faz todo um histórico, todo um atualizado dessa questão, que facilita bastante o acompanhamento da matéria da prisão e das demais medidas cautelares, né. A audiência de custódia, pelo menos na minha visão, é um instituto fundamental, né? Não sei qual é a tua visão, Edilberto, mas a experiência que tive aqui em Fortaleza, quando começou a custódia, estava lá com a doutora Marlúcia, e a experiência, pelo menos o meu sentimento pessoal é que é muito boa, né? Ela traz uma possibilidade de você ter um tratamento mais adequado na análise da prisão, da necessidade da prisão. Então, eu acho que o sistema fica muito mais adequado nesse ponto, né? Mas, meu amigo, você gostaria de destacar mais alguma coisa da sua obra? O livro, obviamente, trata da matéria que nós abordamos aqui, mas tem diversos outros pontos também, escritos por outros autores. Fique à vontade, se você quiser
destacar mais algum ponto, falar um pouco mais da obra aí. Tá. Obrigado, Alexandre. Ainda sobre a questão das audiências de custódia, eu também comungo do mesmo pensamento. Eu acho que as audiências de custódia são necessárias, não apenas porque temos que respeitar pactos internacionais, mas que eu acho que o tempo tem mostrado que as audiências de custódia, além de serem fundamentais para o indivíduo, que tem a restrição de liberdade naquele momento, e isso por si só já justificaria a apresentação à autoridade judiciária, mas na perspectiva da magistratura, ou do Poder Judiciário, isso é excelente para dar oportunidade para que a prisão seja apreciada já no início. Isso racionaliza o sistema, você tem a oportunidade de manter preso apenas quem precisa ficar preso, ou quem deve ficar preso. Então, eu acho que isso traz muito mais vantagens em ser realizada do que eventuais dificuldades. Claro, se vai ser presencial ou virtual, eu continuo achando que o virtual preserva a oportunidade do autuado se dirigir diretamente ao juiz. Vamos ver como é que os nossos tribunais e o Congresso vai resolver. De qualquer forma, né, Gilberto, seja presencial ou a remota, ainda assim é melhor do que a análise simplesmente Claro, da documentação. claro, claro. A Não, possibilidade de uma análise concreta fica muito mais... total, total. Você ficou vários, não sei se mais de ano, ou durante um bom tempo, na custódia de Fortaleza, fazendo inúmeras, né, e em outros lugares já tinha feito, talvez no interior e tal, e a gente sabe como funciona, é muito mais fácil, é muito mais preciso, você tem muito mais condições de analisar a situação quando você ouve a pessoa, quando você vê a pessoa, é diferente. E sobre o livro, como você perguntou, eu tive a oportunidade, como falei no início, de comentar essa parte das recomendações, que eu achei, como falei, assim, mais diferente. Esse é o sentimento. Cara, foi mais diferente, porque não é algo que você abre qualquer livro e você vai no capítulo das recomendações. Em geral, não se tem isso. Gilberto, só um detalhe. Pois não. E destaques continuam vigentes, né? Pelo menos até 31 aí de Sim, dezembro. sim, pelo menos até 31 de dezembro, pela recomendação 91, agora de março, quando a 62 completou um ano, veio a recomendação 91 do ministro Luiz Fux, e prorrogando a vigência da 62 até 31 de dezembro. Ao final de dezembro, acho que ninguém arriscaria dizer como vai ser depois, se vai ser prorrogado, se não vai. Claro, a expectativa, a esperança e o desejo de todos é que nós não tenhamos mais necessidade de medidas que tenham sido fundamentadas no isolamento social, que será isso vai significar, olha, já está tudo muito bem na sociedade, então esse é o desejo de todos. Mas, por enquanto, elas têm vigência até 31 de dezembro. Ainda que nesse intervalo, por exemplo, no campo das prisões civis, que nós tivemos aquela lei 14.010, eu acho, de 2020, tratando a questão das prisões civis, aquela lei, o dispositivo perdeu já vigência, mas as recomendações continuam. O artigo 6º da 62, que trata das prisões civis, ele está lá, teve a vigência prorrogada até 31 de dezembro. Então, para dizer que, para mim, o mais diferente foi ter comentado essa parte que eu achei mais legal. Embora, claro, para mim a execução penal, eu gosto muito da execução penal, e comentar artigo por artigo foi legal. A lei de drogas também, uma lei que achamos que é pequena, muito específica, mas por isso é muito interessante. Essa eu arrisco menos falar, se tiverem perguntas, vão ser respondidas pelo Dr. Magno Té, aí, da Vara do Tráfico. Mas não se sinta obrigado, caso você tenha um livro, como o Alexandre tem um desses livros, da Leis Penais Especiais, não se sinta obrigado a ler essa parte. O livro tem partes muito melhores, tá certo? Então, são 41 leis comentadas no livro, além de alguns outros capítulos, como a recomendação é um capítulo extra do livro, e tem vários outros capítulos extras, como o próprio Acordo de Não Persecução Penal, um dos capítulos extras, e tem obras muito interessantes, escritas por colegas muito competentes, que tem sido um prazer poder fazer parte da mesma obra, comentários sobre, desde leis mais comuns até leis que despertam mais curiosidade, como lei de lavagem de dinheiro, organização criminosa, e tantas outras do nosso dia a dia, crimes hediondos, lei de tortura, juizados especiais, crimes ambientais. Esse universo de 41 tem muitas leis. Bom, mais alguma coisa, Gilberto, para destacar? Não, estou à disposição.
Se os colegas querem fazer alguma pergunta, alguma indagação. Doutor Magno aí está com a cara de... É isso, então. Tá bem. Então, agradeço o convite mais uma vez. Obrigado pelas portas da SMEC, que sempre estão abertas, não só para mim, claro, e tem sido um grande incentivador, aliás, tem sido uma grande incentivadora para a magistratura. Já disse isso para o amigo Alexandre, tenho dito isso para outros colegas que o antecederam aqui, como é legal ver o tribunal e a escola da magistratura incentivando, abrindo portas, encorajando para que possamos continuar no processo de aprendizado, de reflexão do direito. Então, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que estão presentes, aqueles que eventualmente, também no virtual, já que falamos tanto no virtual, aqueles que de forma remota também estão nos acessando. Então, é sempre um prazer. Muito obrigado, um bom dia. É isso, a SMEC tenta, nessa mudança, né, da pandemia, tanto tratamos aqui na matéria penal, mas no ponto de vista da escola, a escola vem reabrindo, vem possibilitando, né, aos colegas o retorno a esse espaço tão bom, né, tão fantástico que nós temos aqui, de compartilhar experiências. Então, a SMEC está reabrindo. Já tivemos um evento semana passada, agora estamos aqui com o lançamento do nosso colega Gilberto, os colegas também que tiverem livros, que estiverem lançando, a SMEC está à disposição para que a gente possa fazer essa divulgação, que na verdade é uma divulgação de ideias, né? É lógico que é um lançamento de uma obra, de um livro, mas, acima de tudo, é o tratamento de ideias que nós estamos falando aqui, é o que a magistratura mais precisa. E é isso, meu amigo. Muito obrigado pela sua atenção. Tá bem? Bom dia, obrigado.